Renato, minha cabeça já bugou uma coisa que me deixa também, que eu quero saber o que você pensa é o seguinte. Quando a gente olha para outros esportes, eu gosto muito de basquete, a gente vê que as regras da NBA são muito diferentes das regras da FIBA. Quando a seleção norte-americana, que são jogadores que jogam na NBA, vão jogar um campeonato de seleções, eles têm que se adequar às regras da FIBA. Os quartos têm tempos diferentes. Na FIBA são 4 quartos de 10 minutos, na NBA são de 12. Algumas faltas de ações são interpretadas de maneiras diferentes. Algumas, às vezes, punições são feitas de maneiras diferentes. Na FIBA, acho que 5 faltas expulsas, na NBA são 6. Enfim, para citar um exemplo. E é o mesmo esporte, o basquete, mas com regras bastante diferentes e ninguém questiona isso. Na Premier League, eles adotam uma ideia de arbitragem mais local ali. Eles, a International Board fala para fazer isso, mas aqui a gente vai fazer o VAR do nosso jeito. Aqui a gente vai abrir, eles abriram uma exceção lá de impedimento. Se for minimamente impedido, a gente vai dar gol. Isso não existe na International Board. Engrossaram a linha, isso é uma coisa deles. Eles criaram isso e ninguém fala a respeito. Às vezes, no Brasil, a gente tem, às vezes, soluções para muitas coisas. Como você está apontando aqui, eu tenho certeza que existem vários árbitros que podem estar vendo aqui ou podem ver esse podcast depois, que vão concordar com o que a gente está falando, mas eles são obrigados a seguir uma regra lá de fora. Não há um movimento nacional de falar assim, gente, dane-se, aqui a gente vai apitar a regra antiga da mão e que se dane a International Board, que se dane a FIFA, a gente vai fazer do jeito que a gente quiser. Aí eu tenho duas dúvidas. Uma, qual seria, em termos burocráticos e internacionais até, se o Brasil decidisse fazer isso? Ser uma pária internacional em termos de... Aqui a gente vai apitar do nosso jeito, né? E dane-se. Mas não já é. Na política. Vamos apitar do nosso jeito. Quais seriam as consequências que isso poderia ter em termos de FIFA? E o segundo ponto é, você concorda que a gente deveria partir para esse caminho para evitar, às vezes, erros que vêm da International Board? Como é que você vê essa questão? É que aí eu acho que não é questão de regra. Primeiro que assim, quando você fala da regra do jogo, que é da International Board, né, da IFAB e da FIFA, lá já tá falando que todas as instituições, né, filiadas à FIFA, campeonatos profissionais têm que seguir essa regra. Então esse é um ponto. Mas aí você olha no caso da Premier League que muda. Aí, na verdade, a regra é uma só. O que muda? Você tem partes da regra que entra em regulamento. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, por exemplo. A rede do gol, ela é obrigatória pela regra do jogo? Não sei. Não, né? Pela regra do jogo, ela não é obrigatória. É? Não, ela não é. Então a regra fala que se houver redes, elas têm que estar devidamente fixadas para não oferecer risco, principalmente para o goleiro. Mas aonde tem que constar se precisa ter rede ou não? O regulamento da competição. Entendi. Números de substituições, o regulamento da competição. Quantos cartões vão deixar o jogador de fora? Regulamento da competição. Então você tem essas coisas que as competições conseguem fazer conforme o seu regulamento. Certo. Mas aí dentro da regra, que é essa questão da mão, por exemplo, entra as orientações. E é a questão das faltas também. E a gente vê isso. Gente, eu vou ser sincera com vocês não sabem o quanto é difícil para mim tá comentando Libertadores, tá comentando Brasileiro, e tá comentando Nations League, tá comentando Premier League, eu mudo o chip. Europa League, eu mudo o chip. Por quê? Porque as orientações são diferentes. E eu tenho que saber as orientações... De cada lugar. E é isso que eu falei. O que é pênalti aqui no Brasil não é pênalti na Inglaterra. Isso muda, inclusive, um comentário seu. Muda. E às vezes o cara chega pra mim... às vezes eu vou olhar depois e o cara falou assim, mas Renata, isso foi muito pênalti. E aí você olha que o VAR lá na Inglaterra, comentando, por exemplo, Premier League, falei assim, dentro das orientações que os caras recebem, isso faz parte do jogo. Não tem impacto suficiente para ser pênalti. Aí, outro dia, que o cara pega e empurra, sabe? Aí
Aqui eu falo que é pênalti. Lá eu tenho que falar que não é pênalti. E aí os caras não entendem, porque eles muitas vezes estão olhando, o torcedor está analisando o jogo com a visão da arbitragem brasileira. E não é assim que funciona. Tanto que eu falo, olha, para mim isso não é pênalti. E ninguém reclama, os jogadores não reclamam, o VAR não chama. Por quê? Porque para eles lá aquilo não é pênalti. Pra gente aqui, o mesmo lance, eu tenho que olhar e falar assim, ó, é pênalti. Tem acontecido muito na Inglaterra ação de bloqueio nos goleiros. O Alisson já tomou gol assim. De os jogadores fazerem uma parede na frente. Outro dia eu comentando lá, eu falei assim, olha, eu acho que era o jogo do Chelsea, eu não sei. Não saiu gol, mas eu chamei, era o Paulo Andrade e o Marra comigo. Falei assim, viram a ação no escanteio? A parede que fizeram no goleiro... Pra ele não sair pra atacar a bola. Pra ele não sair, na Inglaterra, eles não marcam falta. Aqui... O Olímpico do Brasileiro lá? Douglas Luiz. Nossa, aquele gol Foi. foi claríssimo. Perfeito exemplo. Pronto, e lá não é limpo. falta. Douglas Luiz. É. Outro Arsenal. Nossa, aquilo foi um Não- absurdo. Então, mas pra eles não é. E não é o primeiro gol que sai daquele jeito. É. O Alisson já tomou gol daquele jeito. E os goleiros até reclamam. Só que não adianta, porque na realidade da orientação que eles recebem lá, aquilo não é falta. Como que eu vou chegar na TV Vai falar que e é falar falta. assim, gente, aquilo é falta? Não, dentro das orientações que eles recebem, aquilo não é falta. E eu tenho que conhecer as orientações para entender. Porque eu vou falar assim, isso é falta clara. O VAR não vai chamar, ninguém vai reclamar, entendeu? Não adianta. E fica uma coisa. E a realidade aqui é outra. É, entendi. É outra. Então, isso, Ou seja, se fosse no Brasil, você diria, isso é falta, ação de bloqueio por causa das orientações que a gente tem Sim. aqui. Mas na Inglaterra você tem que falar, gente, não foi porque tá de acordo com as orientações que eles recebem. Entende? Sabe uma falha que a gente Difícil. tem? Difícil, E que hein? agora até me fez surtar, mas é só na La Liga, na Espanha. Todo mundo fala assim, a bola ia em direção ao gol. Então, mesmo que ele não teve intenção, tocou no braço dele, você tem que marcar. Nunca existiu isso na regra. É, então, Nunca. Nossa, o que eu já vi de comentarista de Nunca. arbitragem falando disso aí. Mudou a direção e a bola tinha Nossa. direção do gol, então você... É o que eu Nunca mais existiu ouvi. isso na regra. Na orientação que a Espanha recebeu esse ano, Existe isso. não existe. Existe. Não existe isso, gente. Que é pro árbitro analisar dentro da Pra área onde a bola tá indo. aonde a bola iria. Se fosse pra lateral, deixa seguir. Ou seja, aqui eu vou ter que comentar de um jeito, na Premier League do mesmo jeito que aqui, mas na Espanha, se eu tô analisando La Liga, Então, na eu tenho que verdade, analisar de outro jeito. Aqui no Brasil tem essa Não. determinação. Então, na verdade, Renato, Cara, Então, é por tô isso que eu falo que o árbitro é o menos culpado muitas vezes. Cara, eu tô assustado porque o futebol é um esporte que movimenta milhões. milhões, cara. Os caras, trabalham, treinam e tá tudo. Pode estar tudo. Definido em mínimos definido detalhes que em estão um orientados. segundo Tem que um o árbitro segundo tá que você ali. tem que pensar. Às vezes a culpa não é nem dele, é muita coisa que tem pro cara decidir em um segundo, pô. Tem estudos que mostram que o árbitro, ele toma decisões entre lateral, escanteio, dar ou não dar uma falta. Ele toma em torno de 200 decisões no jogo. Às vezes ele erra uma e a gente crucifica Crucifica o porque cara. ele errou uma. Cara, acho que é por isso que o cara, às vezes, ele se resguarda no VAR. Às vezes, aqui no Brasil, por exemplo, é tanta coisa pra dar um pênalti que às vezes o cara deixa passar e pensa, pô, se for, os caras vão me chamar. Então tá tudo bem. O protocolo do VAR fala que ele tem que tomar uma decisão. Quando ele não dá, ele tomou uma decisão de não dar. Então você mostra um erro. Mas realmente é muita coisa para você analisar. Você acha que o VAR brasileiro é muito intervencionista comparado aos outros países? Eu Você acho que acha isso falta bom ou ruim? critério também. Uhum. Eu acho que falta critério pro VAR. E fica aquela questão, o que é um erro claro e óbvio? Uhum. Entendeu? Cabe interpretação no lance? É aquele Porque lance que divide a opinião? a Não intervém, regra é... não precisa. Me corrija se eu estiver errado. A regra é a seguinte. Aconteceu um lance interpretativo. Vamos lá. Uma falta num lance que depois dessa falta gerou um gol. Certo? O juiz estava perto da jogada. Ele interpretou que não foi nada. Sim. Aí o VAR, ele rebobina aquele lance. Na interpretação do VAR foi falta. Na regra fria, como se trata de um lance interpretativo,
Me corrija se eu estiver errado. O VAR não deveria chamar, porque trata-se de um lance interpretativo. O VAR tá ali para corrigir lances, erros capitais Claros. gritantes, claros. Mas o que a gente vê é muitos lances interpretativos sendo chamados pelo VAR que teve uma outra visão. E aí o juiz vai lá na cabine E vê uma coisa e que aí ele ele não vai viu. ver, ele vai ver uma coisa que ele não viu num tempo diferente, porque os caras colocam um lance para ele na maioria das vezes em câmera lenta, numa velocidade antinatural, e ele muda. E tudo isso faz parte do protocolo do VAR. Sim. E eu acho isso interessante, porque o protocolo do VAR fala: você vai mostrar o lance em velocidade lenta para ele ver o ponto de contato. Tá, então para tá. ele ver a intensidade, você tem que pôr o jogo normal. Muitas vezes você não vê isso. Não vê. Você tem um ponto que eu acho que esse é o crucial para a gente entender esse. Muitas vezes, e mesmo assim vai caber a interpretação, se houve um erro claro e óbvio. Você tem a comunicação do árbitro em campo com o árbitro de vídeo. E no protocolo, o árbitro de campo narra o que ele viu no campo de jogo. Sim. Se ele narrou, o árbitro de vídeo tá vendo o que ele narrou, por que você vai chamar o cara? Se o que ele narrou é o que a imagem tá mostrando, mesmo que você não concorde com a decisão É dele, isso. entendeu? Ele viu o que aconteceu. Exato. Você E vai ele- chamar, se você entender que tem um ângulo diferente, Que uma mostra que ele viu uma... novidade que não é o que ele viu, Perfeito. entendeu? perfeito. E aí sim você. E ele não viu, e tem um fator novo, e você entende que teve um erro, claro. Mas, Renato, é isso que acontece? Não. Cara, aquele isso, lance ponto. do Vidal com o Gustavo Gomes, agora. Que teve. Pra mim, o pior ali foi o agora já foi. Então, Agora já... o árbitro Agora não viu. já foi, o árbitro cara. não, Renato, o árbitro não viu o lance. Ele não viu o empurrão do Vidal no Gomes. E Não ele, viu. E ele mandou começar o jogo. É, Aí e- o cara do VAR moscou, pô. Ah, não, agora já foi. Aí começou E o se jogo. não me É. engana, gente, eu vou até pegar aqui, mas se não me engana, é o árbitro que eu falei. Deixa O do eu olhar. sobrenome difícil. Deixa eu olhar, porque se for, é mais um agravante. Quer ver, ó? Eu vou pegar. Nossos times estão na mão desses caras aí, cara. Eu vou pegar porque eu acho É triste importante isso, não é, velho? isso, gente. É triste, cara. E é triste a gente ver essa mudança de regra no mundo inteiro, como ela tá citando. Protocolos completamente atípicos. É triste a gente estar na mão de regras tórridas que são muitas vezes injustas. Quantas vezes você já não viu seu time bem? O meu time, o seu time, o time de você que tá na sua casa assistindo o jogo, seu time tava bem. E aí num lance de mão que o seu zagueiro não teve intenção nenhuma, a bola encosta na mão, há um pênalti pro adversário Meu e o time jogo perdeu o Mundial. e o jogo muda completamente de Sério. na regra antiga, assim, aquele que você perguntou pra ela do lance do Luan na Luan. final do Mundial lá. Dentro das novas recomendações, aquilo tem que ser marcado. Mas na regra antiga aquilo jamais seria Foi um tiro marcado a queima-roupa, porque ele não teve a menor intenção. E aí disso você é prejudicado, você perde um título É. por conta de uma regra de um cara que, como ela bem disse, que não conhece futebol, que não gosta de futebol. É, os caras que criam a regra parece que não O gostam. jogo, e aí qualquer esporte, seja o pôquer, seja o xadrez, ele tem que prezar pelo quê? Pela competência, tem que ser o mais justo possível. Sim. Essa regra da mão, por exemplo, a regra essa coisa de interpretação de impedimento, que são lances capitais, eles fazem muitas vezes o jogo se tornar injusto. Porque você dá um tento, que é um gol, que no futebol a gente sabe que é um jogo de. É um jogo de. Não é o basquete que você faz 120 a 135. É um jogo que pra você É um jogo fazer de, o ponto é muito difícil. É muito difícil. É um jogo de. Por isso que é da hora. Exato, é um jogo de baixo erro ali. Então, você dá um gol é muita coisa. É. Você muda a história de um campeonato, de um time, de um clube. De vários Por conta profissionais. de um erro que às vezes é crasso, por conta de uma regra. Cara, mal eu, escrita. uma parada conversando aqui com ela enquanto ela procura o nome dele. Não, é que na verdade era outro. Era outro? Não era mesmo. Mas o árbitro de vídeo, ele tinha apitado durante a semana Fluminense e Fortaleza e já tinha errado nesse jogo. E aí no final de semana tava atuando como VAR no Palmeiras e Flamengo.
Então esse é o problema, entendeu? Que muitas vezes a gente consegue lembrar quem é o árbitro do campo, você fala, pô, mas ele errou na quarta-feira, e aí hoje ele tá aqui apitando, mas a gente não vê isso no VAR. E era isso. E aí você escuta o agora já foi, o cara tava escalado. Renato, Os árbitros devem odiar a Renato, porque ela fala mesmo, Eu velho. falo. Não tem aquele